Hola chicos, buenos dias, como estão? Espero que bem, sim? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os direitos e os deveres também dos estudantes, tá? Pero antes de eu empezar, de hecho, nuestra clase, eu vou fazer um repasso de todo lo que nosotros estudiamos, ¿sí? En esta unidade, que é a última unidade da apostila. Então, pessoal, a gente já está acabando, né, os nossos conteúdos. E, bom, vamos lá. E nós outros, nesta unidade, estudamos como vamos a expressar a causa e consequência de algo. Então, por exemplo, para expressar causa, nós outros generalmente solemos utilizar algumas palavras, como, por exemplo, como, porque, por, ya que, também puesto que, visto que. Então, quando vamos a referir-nos a la causa de algo. Então, por exemplo, acá. Llegué, uma frase. Llegué temprano a la fiesta porque estava muito ansioso. Então, eu cheguei cedo na festa porque eu estava muito ansiosa. Então, isso significa a causa, né? Por que eu cheguei cedo? Porque eu estava ansiosa. E agora, para falar de las consequências de algo, nós também solemos utilizar algumas palavras, não algumas expressões, como por isso, así que, por lo tanto, por ello também. E vamos a ver um exemplo agora, não? A mim me encantam las papas fritas. Por isso, sempre que visito a minha abuela, le pido que me haga. Então, eu gosto muito, né, de batata frita. Por isso, quando eu vou visitar a minha avó, eu peço para que ela faça. Então, por isso significa consequência, né? Então, eu gosto muito de batata frita, por isso eu falo para minha avó fazer. Então, aqui é só para que vocês possam recordar, né? Então, como que nós utilizamos, né? Quais são as expressões para falar de causa e também de consequência? Bueno, además de hablar de las causas y consecuencias, nosotros también estudiamos sobre la cuestión del acoso escolar. Entonces, el acoso escolar significa o bullying, que nós falamos bastante sobre essa questão, que nós temos que respeitar os demais, que nós temos que respeitar as diferenças, né? E também se nós estamos dentro de um ambiente e observamos, né, que as pessoas elas estão fazendo bullying com a outra, né? A gente não pode ficar somente olhando essa situação. Nós temos que intervir para que isso não aconteça, para que esse ciclo se rompa, né? Porque as consequências do acoso são graves, né? Então, a pessoa pode ficar em depressão, ansiedade, ela não querer ir para a escola mais por conta disso. Então, a gente falou também como nós outros podemos actuar ante el acoso. Então, para, de alguma forma, evitar, né, o bullying. E aí, a gente falou sobre a questão de se alguém está fazendo bullying conosco, né? A gente tem que falar para um responsável. Se na escola as pessoas estão praticando bullying, falar com a coordenação para que os responsáveis eles possam tomar uma atitude, né, referente a essa situação que não é agradável e que acontece muito, que a gente tem que, de alguma forma, tentar evitar, tá? Porque as consequências desse ato, né, do bullying, elas são consequências fortíssimas. Y chicos, además de eso, nosotros también, ¿no? Leímos acá una ley, ¿no? De la Educación Nacional de Argentina, diciendo cuáles son los deberes, ¿no? Los deberes y derechos de los alumnos. Pero en la página 122 nosotros estudiamos solamente sobre los derechos de los alumnos. Entonces va a decir que ellos tienen que tener derecho a una educación igualitaria,
en tiempo integral también. Sí, que las personas que no tienen condiciones financieras, ¿no? Ellas tienen que recibir el apoyo, ¿sí? Social, económico, psicológico del gobierno de Argentina para que puedan ingresar, ¿no? Y continuar estudiando. Y ser protegidos também contra qualquer tipo de agressão física, psicológica ou moral. E aí eu perguntei para vocês, né, se vocês sabem quais são os direitos e deveres de vocês também dentro da escola. Porque aqui essa lei é da Argentina. E aí nós discutimos um pouquinho sobre. E na aula de hoje, pessoal, como nós vimos sobre o direito dos alunos, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os deveres dos alunos da Argentina. Vamos ler um fragmento. Bueno, este fragmento sobre os direitos de los alumnos, ¿sí? Está en la página 124 de la apostila, en el ejercicio 6, tá? Vamos saber ahora cuáles son los deberes de los estudiantes, ¿sí? Artículo 127. Son deberes de los alumnos y las alumnas. A. Estudiar y esforzarse por conseguir al máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades. B. Participar en todas las actividades formativas y complementarias. C. Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos y todas, ¿no? Los miembros de la comunidad educativa. D. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación y las orientaciones de la autoridad, los docentes y los profesores y profesoras. Y, por último, ¿no? Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar. Y ahora vamos a discutir un poquito sobre. Y tras leer, ¿no?, este artículo 127 sobre los deberes de los alumnos, es importante que reflexionemos sobre algunas cuestiones, como por ejemplo acá la primera, que va a decir que los estudiantes tienen que estudiar, ¿no?, esforzar también para conseguir máximo desarrollo. Desarrollo significa um desenvolvimento. Então, os alunos eles têm que estudar, se esforçar para que eles possam se desenvolver dentro ali do ambiente escolar. Só que nós temos que observar também as particularidades de cada aluno, porque tem aluno que demora um pouco mais para aprender, tem algumas dificuldades. Então, de acordo com o tempo de cada aluno, nós temos que respeitar, né? Então, tem que participar das atividades, né? Aqui está falando que o aluno ele precisa colaborar também para que tenha uma boa convivência dentro do ambiente escolar. Então, por isso que eu falo para vocês que, como o acoso escolar está totalmente relacionado ali a essa questão da convivência, porque se alguém pratica o bullying com o outro dentro da sala de aula, a convivência ela já não fica tão boa, né? E aí acaba afetando todo o ambiente. Então, por isso que a gente tem que observar essas práticas. Se realmente acontece, a gente tem que intervir. A gente não pode ficar quieto, porque se nós ficamos quietos, como eu sempre digo para vocês, nós estamos colaborando, né, para que aumente ainda mais, né, esses casos de bullying nas escolas, né? E aí tá falando que tem que respeitar as diferenças dos outros, então, respeitar, ¿no?, a los companheiros de classe, a los professores, a los funcionários, todos os funcionários, ¿no?, em general, para que possamos viver em uma comunidade escolar mais placentera, né, prazerosa, tá? E que todos tenham vontade, então, de estudar. Bueno, chicos, me gustou muchísimo, ¿sí?, de este artículo y sirve para que podamos reflexionar
sobre nossas práticas, como vamos a nossos comportamentos também no salão de classe, todo que vai involucrar, ¿no?, estes aspectos escolares. Me gostou muitíssimo. Bueno, chicos, la clase de hoy ya se acabou. Sí, é muito sencilla e muito rápida também. Por quê, pessoal? Como eu disse para vocês, né? A nossa apostila ela já está acabando. Então, nessa aula de hoje, eu quis fazer uma revisão do que nós vimos, né, nessa unidade, na última unidade do capítulo, né, unidade 8, e também conversar um pouquinho sobre como quais são os direitos, os deveres dos alunos, né? Como que nós utilizamos também as expressões de causa e consequência, né? E um pouquinho sobre o bullying também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje não teremos atividade para casa, né? Então, vocês vão ficar de boa, tranquilinhos, tá? E nos vemos na próxima classe. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Então, vocês podem mandar mensagem para mim através do positivo. Então, é isso, pessoal. Besitos. Hasta la próxima. Besos.